O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Impressionante o mistério do anúncio do reino de Deus por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Deus e Senhor, a partir deste evangelho. 2 cegos que seguiam Jesus. É bem interessante, porque esses cegos estavam seguindo Jesus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que na Sagrada Escritura, essa cegueira, ela vai também trazer esse sentido de uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. Olha como esse evangelho ele é atual. Uma cegueira espiritual que vai apontar para uma resistência ou uma incompreensão diante da pessoa de Cristo e do anúncio do reino. Atualmente nós estamos vendo essa realidade no mundo pós-moderno, desta cegueira espiritual, dessa resistência, desta incompreensão diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e do anúncio do reino de Deus. O profeta Isaías já profetizava e dizia que o Messias, ele vinha para dar vista aos cegos. O Messias, e olha, era um sinal. Só que a gente não pode fechar o nosso entendimento diante da palavra de Deus só na questão da cegueira física. O profeta disse: ele vem dar vista aos cegos, porque o Messias ele ia se revelar justamente abrindo essa cegueira espiritual diante da sua pessoa, de quem ele é, por aquilo que ele anunciava. Os cegos eles não eram ignorantes, eles seguiam Jesus gritando Jesus com o título messiânico dele, que é Filho de Davi. Então aqueles cegos, eles não eram ignorantes, eles sabiam. E eles sabiam pelo fato de ver o que Jesus estava anunciando. É isso que o meu coração, quando eu fui lendo este evangelho, foi apontando, que eles, ouvindo o anúncio do reino, ouvindo Jesus falar, começaram a seguir. E ali foi detectando: não, ele é o Messias. Por isso que eles saíram gritando Filho de Davi. E insistiram e foram acompanhando Jesus até a casa aonde Jesus estava. Cegos discípulos. Porque o discípulo segue no caminho caminhando. Não é verdade, padre? É cego discípulos que foi e que entrou na casa e que se aproximou de Jesus. E o bonito que a gente falava até ali antes do programa, né, padre? Quando Jesus pergunta para aqueles cegos: olha só, acreditas que eu posso fazer isso? Eles respondem professando a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, ali, naquele exato momento. E como é bonito, né? A pedagogia de Jesus.
você lendo o Evangelho, você dá a impressão, não sei se vocês dão, mas para mim dá a impressão que Jesus está caminhando e os cegos estão ali atrás, vindo atrás dele, e ele está ouvindo, mas ele não para, ele continua. Exatamente. Tanto é que ele chega até lá na casa, ele entra na casa e só depois que ele vai conversar com os cegos. Por enquanto ele está ouvindo, ele está querendo saber, vocês querem mesmo, vocês são perseverantes, né? Eles gritavam, filho de Davi, cura, né? Mas ele foi deixando, para quê? Para a pedagogia dele. Nós que temos que correr atrás de Jesus, nós temos que ir atrás, nós temos que ser perseverantes, insistentes. E ainda mais, ele pergunta depois, parece com um tom até meio sarcástico, né? Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Como assim? Vocês acreditam? Vocês têm fé mesmo? Olha o que vocês vão responder, né? E eles vão dizer, nós acreditamos, nós cremos, nós temos fé. Por isso que nós estamos aqui. E certamente devia ter falado assim como o padre falou. Jesus caminhando e ouvindo e fazendo, e os cegos atrás. Você acredita? Eu acredito por aquilo que eu tenho ouvido o Senhor falar e proclamar. Por isso que eu tenho te seguido. Por isso que eu estou vindo atrás do Senhor. E entrei na sua casa. Exatamente. O poder da palavra. Eu acho interessante nessa leitura, porque toda enfermidade era um sinal de maldição, né? Com certeza aqueles cegos, eles não entravam nem no templo. Não podiam entrar no templo. Tinha um preconceito muito grande. O que eu achei interessante nessa passagem, além de engraçado, porque as mulheres levam a fama de espalhar as coisas. Mas Jesus, para eles não falarem, a primeira coisa que vão fazer é divulgar. Mas uma coisa que eu achei interessante, com certeza eles não conseguiam entrar no templo. Então, isso era um sinal de indignidade, né, daqueles homens. Jesus podia ter parado no meio do caminho, como o padre dizia, e tê-los curado ao longo do caminho. Mas o que Jesus permitiu que eles vivessem, que eles adentrassem a casa. Então Jesus primeiro devolve àqueles homens a dignidade de adentrar a casa. Aquilo que eles não conseguiam fazer no templo, Jesus estava fazendo com eles naquele momento. Deixou primeiro que eles adentrassem a casa, que eles se sentissem dignos. E aí sim, Jesus faz a cura. Porque é assim, né? Jesus não só quer curar fisicamente, mas Ele quer nos devolver a dignidade. E é tão importante isso, Inácio e Padre Lúcio, que quando Jesus adverte, toma cuidado, eles desobedeceram, foi uma desobediência necessária. Por quê? Veja, eles foram tocados primeiro pelo anúncio da palavra. Não foi só pelos milagres que Jesus faz. Não é verdade, padre? Não foi só pelos milagres que Jesus faz. O que é mais fácil? Curar fisicamente um cego que volta a enxergar, ou ser liberto, ser curado da cegueira espiritual que pode e causa um dano eterno na nossa alma. Então, eles seguiram a palavra anunciada pelo próprio Cristo. Eles professaram diante de Jesus que eles acreditavam porque ouvia, acreditava porque Ele era diferente, não falou uma palavra qualquer. Então eles tiveram essa coragem de ir seguindo. E quando Jesus fala, tá bom, faça-se conforme a vossa fé. A fé é a condição do discípulo. Exato. Não é a fé, é a condição do discípulo. Nós somos discípulos, eu e você. Nós também fomos curados da nossa cegueira quando Jesus nos tocou. E é bonito esse toque que o Papa Francisco, a gente estava falando do coração de Jesus, né? Na encíclica do Papa, ele coloca assim, que uma das expressões mais eloquentes do coração de Jesus é o toque, o olhar e o toque de Jesus. Então, em todos os lugares onde Jesus toca, é um toque curador. Ele cura, ele restaura. É o toque do coração de Deus para cada um de nós. Então, quando a gente vai lendo o Evangelho,
a gente vai vendo que a revelação de Jesus é justamente nessas pequenas coisas, nesses pequenos gestos que fazem a diferença. Ele tocou nos olhos deles e eles foram curados. O Jesus também me tocou um dia. Não tenho dúvida também no Padre Lúcio, no Inácio. O caminho que nós vamos trilhando nos leva à casa do coração de Jesus, porque um dia nós também estávamos cegos e nós fomos iluminados pelo poder da palavra e pela fé em Jesus Cristo. Por isso que no dia de hoje nós queremos pedir ao Senhor que nos liberte desta cegueira espiritual, que nos liberte pelo poder da palavra anunciada, que nos liberte pelo poder dessa palavra proclamada. São Jerônimo nos ensina que quando a palavra está aberta e é proclamada, ela acontece. Não é um fazer memória simplesmente, mas é real, é vida. O Padre Jonas nos ensinou que é vida vivida e não é uma redundância, não. É essa experiência que é atualizada o tempo todo na nossa vida. E eu não tenho dúvida, Inácio, que esta palavra ela está sendo atualizada na nossa vida no dia de hoje para nos dar força no discipulado, para nos dar força neste caminho, porque nós estamos caminhando, não paramos. É verdade, Antônio. Você está falando aí e estava vindo ao meu coração quantas pessoas, né, que não se sentem dignas, porque estavam afastadas, estavam vivendo nessa cegueira, e o demônio fica, né, soprando no ouvido dessas pessoas, que realmente elas não são dignas, que elas não merecem estar na presença de Deus, que elas não têm dignidade nenhuma. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que esta palavra vem dizer exatamente o contrário, que apesar dos seus erros, das cegueiras que você viveu, o Senhor está sempre de braços abertos para te acolher. Sempre. Você vai ter sempre a dignidade, porque você é filho, você é filha. E um pai nunca esquece o filho. A Antônia falou isso aqui no começo. Nunca esquece um filho. O Senhor está dizendo para você, não escuta essas vozes que te dizem não, que você não é digno. O Senhor está dizendo para você nesta manhã, volta para o meu coração, volta para o meu coração. Eu espero ansioso por ti, por ti. Vá se colocando na presença de Deus agora. Daqui a pouquinho Jesus vai estar aqui conosco no Santíssimo Sacramento. Vá deixando que Deus vá te envolvendo com a sua misericórdia, com o seu amor, curando os traumas, curando as feridas, muitas delas que você mesmo causou. E venha na direção do Senhor, porque Ele te espera. Venha. O Senhor quer te abraçar nesta manhã, quer curar o seu coração, quer dizer ao seu ouvido, quer dizer para você aí, pertinho do seu ouvido, filho, eu não te condeno, eu te perdoo. Volta, volta, entra no coração de Jesus. E este é o momento de pedir ao Espírito Santo de Deus para abrir o teu coração nessa expectativa, uma expectativa de buscar o Senhor, de segui-lo, de colocar o pé na estrada. Coloque o pé na estrada no seguimento de Cristo. Você que se sente estacionado, parado, levanta a cabeça, olha para frente. Isso, que está vivendo lá aquele saudosismo, porque antigamente meu grupo de oração era assim, antigamente a minha comunidade era assim. Não, Cristo, levante a cabeça, põe o pé na estrada, para que as escamas dos nossos olhos se abram,
Meu irmão, Ele está vindo, Ele está chegando. Você está ouvindo o barulho do sino? Dá para você que está aí nos acompanhando pela TV, pela internet, pela rádio, ouvir o barulho do sino? Padre Jonas nos ensinou que o barulho do sino é a voz de Deus para nós, e é a voz de Deus falando que Jesus, seu filho, filho de Davi, o Senhor, o Messias, está chegando. Está chegando. E porque Ele está chegando, nós podemos adentrar a sua casa, ao seu coração agora. Vem, Jesus.